Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo de número 337 é Morte e Paixão de Jesus. A Gênese, capítulo 17. Capítulo 17. Eu quero só comentar, fazer um breve comentário de uns 50 minutos, né, mais ou menos. É brincadeira. Que a respeito do tema Ninguém é profeta em sua terra, nós temos um vasto, imenso material que poderíamos descrever, que envolve milhões de itens aqui na Terra. Principalmente quando aqui Kardec diz assim, ó: não é o que se dá em nossos dias com relação aos espíritas. Só isso aqui que Kardec descreve, nós temos um material imenso e poderíamos descrever, fazer aqui um esmiuçamento a respeito, né, dessa colocação de Kardec, dessa interrogação de Kardec. Mas existe a programação aqui de vó, o mais light possível. Então, eu procuro respeitar a programação. Porque se fôssemos comentar mesmo a respeito do que nós conhecemos com relação a esse tema, ninguém é profeta na sua terra, olha, uns 100 vídeos seria pouco. Porque é muito extenso esse assunto. Ele é muito complexo também. É relativo também em certas partes. De forma que muitas coisas nós, por uma questão de ética, por uma questão de respeito, nós não vamos comentar. Por isso, já nos encontramos num novo tema, que é Morte e Paixão de Jesus, onde também, nesse tema, muitas coisas não serão reveladas. Vó já mandou dizer. Porque muitas pessoas ficam interessadas no tema e não raciocina de que tudo não passou e não passa de códigos na evolução do ser. E vamos ver agora o que significa morte e paixão de Jesus. Agora o Luiz vai falar mal nesse tema. Ele vai falar mal desses que aderem à morte e à paixão de Jesus. Vamos ver o que vai falar. E nós não estamos aqui para entrar em conflito com ninguém. É apenas um estudo. Mas um estudo light. Simplesmente light. Olha só para você ver. A questão de número 3 esse
Esse texto aqui encontra-se no Evangelho de Lucas 9, 44, 45. Após a cura do lunático, todos ficaram admirados do grande poder de Deus. Ué, quem curou o lunático foi Deus ou foi Jesus? Foi Deus. Não foi Deus. Foi Jesus. Porque muitas religiões, eles confundem achando que Jesus é Deus e Deus é Jesus. Mas vamos respeitar, né? Nós temos que respeitar. Todos ficaram admirados do grande poder de Deus. Vejamos. A doutrina dos Espíritos nos esclarece que, em momento algum, Deus tem que nos provar o seu poder. Vê lá. Nós, seres, com todo respeito, tão insignificante, mas para acreditar na inteligência suprema, na causa primeira de todas as coisas, Deus tem que nos provar que realmente ele é grande, ele é poderoso. Deus não tem que nos provar nada. Nós sim que temos que provar a Deus. Ou melhor, nós sim que temos que provar a nós mesmos que hoje somos capazes de sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então Deus, Jesus, espíritos de luz nenhum tem que nos provar alguma coisa. Eu só acredito no professor Eury Barçanufo ou Bezerra de Menezes se eles fizerem isso. Como, por exemplo, médium nenhum tem que provar à humanidade, à sociedade, de que ele é portador de determinados dons mediúnicos. Ninguém tem que gostar dos meus dons mediúnicos. O único que tem que gostar dos dons mediúnicos dele é ele mesmo. Eu que devo gostar dos meus dons. Eu que devo investir nos meus dons mediúnicos. Eu que devo auto-me evangelizar, educando os meus dons mediúnicos. Pois tem médios que se preocupam muito com relação ao que as pessoas pensam a seu respeito, falam a seu respeito. Isso é uma ignorância imensa. Médios que se preocupam com estas questões é porque ainda estão gatinhando na doutrina dos espíritos, porque ele está preocupado mais com a opinião dos encarnados do que com a reforma íntima, com a transformação moral, caráter e tudo mais. O verdadeiro médium, o verdadeiro espírita, ele não se preocupa com o que as pessoas dizem e falam a teu respeito, pois ele sabe que Deus, sabendo, é o mais importante. Então, mas continuando aqui, né?
todos ficaram admirados do grande poder de Deus. E estando todos presa de admiração pelo que Jesus fazia, olha só para você ver, já mudou agora já aqui. E estando todos presa de admiração pelo que Jesus fazia, voltando, todos ficaram admirados do grande poder de Deus. Mas aí já mudou agora. E estando todos presos de admiração pelo que Jesus fazia, mas não era Deus, não foi Deus quem curou o lunático? Agora já estão dizendo que é Jesus? Disse ele a seus discípulos: guardai bem nos vossos corações o que vos vou dizer. O Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa linguagem. Ela lhes era de tal modo oculta que nada compreendiam daquilo e temiam mesmo interrogá-lo a respeito. São Lucas 9, 44, 45. Então, não sei se você se lembra, mas nós já tratamos em partes desse assunto em alguns vídeos lá atrás, quando tivemos a oportunidade de dizer que nosso Senhor Jesus Cristo sabia de tudo no plano maior, antes de nascer aqui na Terra. Ele sabia de tudo que ia acontecer com ele. Ora, que isso? Se tratando de Jesus, ele nasceu ao relento aqui, sem saber de nada? Tanto é que, olha só para você ver, guardai bem nos vossos corações, olha ele dizendo aos apóstolos, o que vos vou dizer. O Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Olha, para dizer isso aqui aos apóstolos, ele sabia que ia ser crucificado, ia ser morto, ia ser escorraçado. Ele sabia de tudo. Caso contrário, ele não diria o que aqui ele está dizendo aos apóstolos. Então eles, porém, não entendiam essa linguagem. Eles, os apóstolos, eles não entendiam aquilo que o Cristo estava dizendo. Ela lhes era de tal modo oculta, olha só para você ver, códigos. Ela lhes era de tal modo oculta que nada compreendiam daquilo, ao ponto que eles temiam mesmo interrogá-lo a respeito. Eles temiam interrogar o Cristo a respeito do que ele acabara de dizer a eles naquele instante. Olha para você ver na sequência a questão de número 4. A partir de então, começou Jesus a revelar a seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém. Ora, por que Jesus passou a partir de então a revelar aos discípulos que tinha de ir a Jerusalém? Porque ele sabia tudo que ele tinha que passar, enfrentar. Ele conhecia toda a história, que aí tinha de sofrer muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes, dos sacerdotes, que tinha de ser morto e de ressuscitar ao terceiro dia. Agora, se nós voltarmos aqui em Lucas, porque isso aqui agora quem está registrado em Mateus, anterior aqui em Lucas. Eles, porém, não entendiam essa linguagem.
ela lhes era de tal modo oculta que nada compreendiam daquilo e temiam mesmo interrogá-lo a respeito. Então os apóstolos, eles desconheciam tanto aquelas revelações que o Cristo fazia naquele momento, proferia naquele momento, que eles temiam interrogá-lo. Tanto é que o Cristo continua dizendo, e obviamente eles temendo. Por isso, muitas coisas que o Cristo disse naquele momento, ou naquele período, os 3 anos, muitas coisas que o Cristo revelou a todos eles se perdeu. Por que se perdeu? Devido à ignorância, devido à pobreza de espírito daqueles seres. E também devido ao fato deles temer em interrogá-lo a respeito do que ele dizia. Tanto é que Mateus, ele assim descreve: a partir de então começou Jesus a revelar a seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém, que aí tinha de sofrer muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, que tinha de ser morto e de ressuscitar ao 3º dia. Ninguém interrogou Jesus a respeito dessa passagem. Os apóstolos apenas, os 4 evangelistas, eles apenas anotavam aquilo que o Cristo havia dito. Mas espera lá. Tanto é que, no momento que o Cristo proferiu, morto e de ressuscitar ao 3º dia, eles não interrogaram o Cristo, pois, mestre, que significa ressuscitar ao 3º dia? Ressuscitar. Então você observa que os judeus, eles sim, eles acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam na reencarnação, e sim na ressurreição. Pois será que Jesus ressuscitou? É óbvio que o perispírito e o Espírito de Jesus reapareceu, porque o perispírito e o Espírito de Jesus nunca que morreu. O perispírito e o Espírito não morreu. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele reapareceu vamos dizer assim, no palco da encenação do teatro da vida, no 3º dia, se materializando através da tangibilidade
aos apóstolos e a muitos que tiveram oportunidade de vê-lo. Isso não é novidade, isso não é ressurreição, isso não é ressuscitar. Fenômenos naturais, através da vidência de todos aqueles que tiveram oportunidade de vê-lo, materialização, desmaterialização, graças ao perispírito, graças à vontade do espírito, graças ao desejo do espírito, graças à evolução do espírito. Onde é que está o milagre aí? Em momento algum. Então, Jesus sabia ou não, com antecedência, que passaria por tudo que ele passou. É lógico que ele sabia. É lógico que ele sabia. Caso contrário, ele não descreveria aos apóstolos esses momentos. Outra coisa, como estávamos dizendo, muitos relatos do Cristo se perderam devido à ignorância dos mesmos naquela época, das pessoas e dos apóstolos, e devido a vários outros fatores que também nada acontece por um acaso, porque é preciso dizer, já tivemos oportunidade de dizer isso aqui em outros vídeos, ninguém, evangelistas nenhum, escreveram, relataram os feitos do Cristo no momento em que ele no corpo se encontrava, realizando ali todos os fenômenos naturais que para muitos paranormais. Evangelista nenhum relatou em vida de Jesus enquanto ele vivo no corpo se encontrava. Depois de muitos anos que o Cristo retorna ao plano maior, que Paulo de Tarso, indo até a casa do caminho, já dissemos isso aqui, disse ele a vários apóstolos ali que se encontravam, principalmente a Pedro, João, por que vocês não escrevem, né? Tudo que vocês tiveram oportunidade de presenciar, de ouvir da boca do próprio Cristo, para que a posteridade fique sabendo tudo que ele fez. Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, Emmanuel, através de Chico, que descreve essas histórias. Daquele momento em diante, depois de mais de 20 anos que o Cristo retornara à pátria espiritual, é que aconteceu isso, que eles começaram a escrever a respeito do que eles haviam presenciado. Agora, com todo respeito, relembrar 100% tudo que o Cristo fizera, tudo que ele disse, é impossível.
Por isso, as controvérsias entre os 4 evangelistas, porque cada um conseguiu relembrar um trecho das histórias de acordo com a evolução deles, como João, como Lucas, como Mateus, né? Porque são 4 evangelistas, tem mais um. Eu me esqueço porque é muita coisa na cabeça. Mas são os 4 evangelistas. Então, a partir daquele momento ali que eles começaram a escrever a respeito. Por isso também as controvérsias. Mas você observa que todas as passagens descritas pelos evangelistas modificadas foram pelo clero, pelo catolicismo, onde eles adaptaram nos concílios de acordo com o desejo, a necessidade do catolicismo. Ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Na realidade, isso não aconteceu. Nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.